amores, vamos começar nossa aula do livro, que hoje o texto é um conto de mais umas histórias da tia Val. A tia Val gosta muito de contar histórias para a Fernandinha. E a Fernandinha gosta de ouvir, mas também pergunta bastante. Porque quem pergunta aprende, né? E como sempre, ela querendo colocar o Tomás e o Geraldo na história. Vamos lá copiar a agenda? Aqui, ó. 31/7/2020, livre, texto, Os Dois Irmãos, do livro da tia Val. E o trabalho avaliativo de vocês é justamente sobre esse texto aí, certo? Diz assim, Os Dois Irmãos. A tia Val tentava contar uma história antiga, um conto sufi do Oriente Médio para a Fernanda, sobre dois irmãos que cuidavam juntos de um mesmo terreno e depois dividiam irmãmente a colheita entre eles. Mas a Fernanda não parava de fazer perguntas, como sempre, né, Fernanda? A gente pode imaginar que em vez de dois irmãos são dois primos? Aí eu coloco o Tomás e o Geraldo na história. Eles se gostam como se fossem irmãos? Então pode. Um dia, um dos irmãos acordou no meio da noite e pensou: meu irmão é casado e tem 2 filhos e eu ainda sou solteiro. Logo, não tenho tantos compromissos quanto ele. Acho que ele precisa de mais grãos da nossa colheita do que eu. Vou dar alguns sacos da minha parte para ele. Esse só pode ser o Tomás. A Fernanda pensou logo, né? Porque ele se preocupa com todo mundo. Aí ela diz assim, ó. Ele vive preocupado com todo mundo. Se bem que eu não consigo imaginar o Geraldo casado. Eca. Por quê, Fê? Ele um dia vai se casar, né? Por que não? Mas tanto faz, Fê. Escuta a história. Escuta a história, Fê. Só que ele imaginou que o irmão não ia aceitar ficar com mais grãos do que ele, porque os dois trabalhavam igual na colheita. E o outro irmão era muito justo. Então ele resolveu que ia levar escondido alguns sacos de grãos para o celeiro do irmão. E se levantou e foi até o seu celeiro, separou alguns sacos de grãos e levou na surdina para o celeiro do irmão. Então ele separou e levou sem fazer barulho, né? Que surdina é essa, tia? É a mulher do irmão? Pê, você não sabe o que é surdina? Não, né? Se eu soubesse, não perguntava. Então eu sugiro que você vá na Malásia até um dicionário e descubra. Se eu soubesse o que é Malásia, eu juro que eu ia. Piorou foi tudo, não foi feio. Deu um nó na cabeça dela, porque ela nem sabia o que era surdina e nem Malásia. Mas o dicionário vai ajudar, né? Se vira, Fê. Tem dicionário no seu quarto. Quer ouvir a história ou não? Né, Fê? Tu fica só interrompendo a tua tia. Mas tá certo, se tem dúvida, né? Quero. Acontece que o outro irmão acordou logo depois disso e pensou com ele mesmo: não é justo que eu fique com a metade dos grãos da nossa colheita. Meu irmão não tem a alegria de ter uma família como eu. Ele precisa sair e se divertir e isso custa caro. Vou levar para ele um pouco dos meus grãos. Ele se levantou e foi até o seu celeiro, separou alguns sacos de grãos e levou na surdina para o celeiro do irmão. Ele fez a mesma coisa, né? O irmão pensou nele e ele pensou no irmão. E os dois fizeram sem fazer barulho. Ele se levantou e foi até o seu celeiro. Já li essa parte, né? Na manhã seguinte, cada um deles levou o maior susto quando percebeu que a quantidade de sacos de cada um continuava a mesma, como se eles não tivessem levado alguns sacos de grãos um para o outro em segredo durante a noite. E isso se repetiu por muitos anos, e eles nunca descobriram que a espécie de mágica era aquela que acontecia com o número de sacos de grãos da colheita deles. Quer dizer que o Geraldo nunca se casou? Fê, só isso que você pensou dessa história? Tô brincando, tia. Eu gostei.
E eu dava os meus sacos de grãos pro Tomás e pro Geraldo se eu estivesse nessa história. Mas não tinha personagem para ser eu. E assim a Fernanda foi matraqueando até dormir. Bem legal, né? Então, a Fernanda, ela pensou justamente no Tomás e no Geraldo. Porque ela ama os dois. E os dois também a amam, né? Amam, né? Então, esses dois irmãos aqui, foi do mesmo jeito. Eles se amam. Eles pensaram um no outro, sem esperar nada em troca. E também não queria que o outro soubesse, porque sabia que não ia aceitar, né? Você já fez assim, já ajudou alguém? Como foi que ela se sentiu, essa pessoa? Ou alguém já lhe ajudou? Como foi que você ficou? Você ficou feliz? Lógico, né? Então, quando a gente ajuda, a gente está praticando o altruísmo, né? Então, é uma coisa boa, que faz bem para a pessoa que está ajudando, para a pessoa que está recebendo. Quantas pessoas nesse momento, né, precisam de ajuda? E tem sempre alguém que vai lá e abençoa a vida dessa pessoa. E não espera nada em troca. Porque muitas pessoas querem ajudar para poder receber. E não é assim que funciona. Tem que ter amor, né? Então, esses dois irmãos aqui da história, eles pensaram nos motivos, né? Um pensou porque o outro era casado e tinha família, precisava mais do que ele, que era solteiro, e o outro que era casado pensou no solteiro, que não, talvez não fosse feliz e fosse se divertir, gastaria mais, né? Então, aqui nós temos uma história que se passa num terreno de dois irmãos, que são os personagens, né? E temos algumas palavras desconhecidas, que vocês vão ter que procurar no dicionário, porque lá no trabalho avaliativo tem que procurar. É um conto muito legal. Você fica feliz quando ajuda alguém, né? Lógico. Então, que espécie de mágica você acha que acontecia aqui, nesse conto? Pela história você sabe, né? Porque nunca parava de ter sacos de grãos no celeiro de nenhum dos dois. Porque eles toda noite, né, levavam os sacos, eles faziam a mesma coisa. Mas o legal desse conto é isso, esse amor entre eles, a preocupação, o cuidado para eles não passarem fome, né? Ter como se manter. E essa ajuda que eles deram para o outro aí, certo? Então, meus amores, o trabalho de vocês é sobre esse conto, né? Mais um conto da tia Val, né, Fernanda? E vocês vão responder as 10 perguntas relacionadas ao texto e também vivenciadas por vocês, tá bom? Pois caprichem no trabalho. Também tem uma ilustração para vocês fazerem, bem bonita, viu? E Deus abençoe vocês. Já sabem que tem que colocar no envelope e deixar na escola, né? Mas é o mesmo envelope dos outros trabalhos. Esse envelope tem que ter identificação, né? Nome de vocês, da professora, a série. Deixar no dia 6 ou 7 lá na escola, tá bom? Pois um beijão. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fernanda. Tchau, tchau.